Graça e a paz do Senhor a vocês, meus irmãos. Mais um final de semana chegando e hoje tenho o prazer de estar fazendo mais esse vídeo. Dessa feita ainda a série, né, que continua sobre a evangelização, né? E hoje o vídeo vai ser sobre a evangelização das crianças. Vou tentar fazer o vídeo mais curto, né? Apesar que nem sempre dá. Na semana passada eu tentei, mas acabou sendo um vídeo de 1 hora. Vou tentar fazer um vídeo mais curto. Todos os vídeos que faço com carinho. Tento passar um pouco do que aprendi quando estava preparando a aula. Então, a lição de domingo é sobre a evangelização de crianças, né? E se você for ver a evangelização de criança nas igrejas em si, é algo que é muito desprezado. Não é algo que as pessoas elas dão muito valor, não é algo que há um empenho da igreja em ganhar as crianças, sendo que era para ser algo tão importante, era para ser algo tão que a gente deveríamos tanto valorizar, né? Porque quando nós ganhamos as crianças logo pequenininha, tudo se torna mais fácil, porque a mente da criança ela ainda é uma mente pura, não foi ainda enxertado tanta coisa ainda em sua mente, não aprendeu tanta coisa ruim, né? E o coração dela, de certa forma, é mais predisposto a aceitar o evangelho. Mas é algo que é desprezado. Eu vou falar da igreja que faz parte, né? Que é, no caso, a Assembleia de Deus. E a minha, por exemplo, pastor Nelson Bezerril, ela não tem um trabalho evangelístico para as crianças. Pelo menos que eu saiba, possa ser que os irmãos vejam esse vídeo e depois venham me dizer que tem, mas até onde eu sei não tem. Então é preciso que nós tenhamos um trabalho evangelístico para as crianças também. Nós vamos ver o porquê mais na frente, né? Sim, certo. Uma coisa interessante, né? Nós temos que evangelizar as crianças, mas vamos entender uma coisa. Algo que nós deixamos a desejar é que nós até pensamos em evangelizar as crianças lá fora, né? Vamos dizer que nós podemos pensar em evangelizar, mas existe algo que nós devemos pensar. Será que nós estamos cuidando, antes mesmo de nós irmos para a rua para evangelizar as crianças lá? Será que nós estamos cuidando das nossas crianças? Será que nós temos um trabalho de discipulado, de preparar as nossas crianças de dentro da igreja? Será que nós não estamos deixando a desejar com as nossas próprias crianças? Será que nós não desprezamos tanto elas, como eu falei no início? E você quer ver uma coisa interessante? Por que o culto de criança ele tem que ser na semana? E se esse o culto de criança, além dele ser na semana, por que é que quando tem culto de criança só vai criança? Os adultos não valorizam, os adultos não estão lá para dar aquele apoio, para mostrar que estão compactuando com aquilo ali, que gostam daquilo ali, que querem que aquilo ali ande para frente. Por quê? Porque a gente não damos valor. A verdade é essa. Nós não temos essa visão de que a criança ela tem valor para o Senhor e que ela também necessita de salvação. Nós não vemos por esse lado. Então, vamos entender uma coisa. Eu vou dizer a importância do quanto é importante evangelizar as crianças e o quanto o mundo a cada dia que passa ele está mais perigoso para as crianças. Hoje eu fui para um passeio da minha filha lá no Parque das Dunas, né? Se você que não é aqui de Natal talvez não conheça, mas você que é aqui de Natal conhece, no Parque das Dunas. E era um passeio assim, eu não sabia assim qual era o tema a princípio, porque só falaram na semana lá vai ter um passeio no sábado e eu não sabia. E o que acontece? Quando eu chego lá no passeio, há uma palestra inicial, uma palavrinha inicial, e a palavra trazia a questão da família, do que seria família, o conceito de família. E a coordenadora que estava fazendo o início lá da palestra, ela que estava palestrando, a coordenadora, acredito eu, Daniela disse que ela era coordenadora, ela começou a trazer que a família,
o conceito de família agora é diferente, que hoje nós não comemoramos mais dia dos pais, nós não comemoramos mais dia das mães, porque a família hoje é bem mais abrangente. Aí ninguém percebeu, mas eu percebi, depois eu fui até ela, depois quando já tinha acabado todas as palestras, que ela estava num cantinho, eu fui até ela. O que que as pessoas, o que os educadores estão fazendo? Estão limpando a identidade do seu filho, estão limpando a identidade da sua filha, mudando tirando essa identidade, buscando tirar da sua filha, do seu filho, a identidade. E como é isso? Como é que eles fazem isso? A partir do momento que não se comemora mais dia de pai, não tem mais dia de pai, não tem mais dia de mãe. E o que estão querendo implantar aí? A identidade de gênero. O que está por trás disso aí é a identidade de gênero. E nós, cristãos, estamos desapercebidos. E eu como cristão, tenho uma filha na creche e não sabia de nada disso. Então eles não querem comemorar, por exemplo, o São João. Eles não comemoram, não querem comemorar mais o São João da forma que é, né? Que é a homenagem aos santos da Igreja Católica. Não, eles querem tirar os santos. Por quê? Porque querem tirar toda uma identidade. Por exemplo, não querem comemorar mais o Natal. Por que eles não querem mais comemorar? Porque é uma festa cristã também, de certa forma, né? Entre aspas. Estou falando aqui entre aspas, porque vai falar do nascimento de Jesus, então quer não queira, vai ser uma festa que vai se voltar a trabalhar uma parte religiosa, uma parte, apesar que está um pouco distorcido, mas também tem esse enfoque. Então, existe esse perigo. Sabe como é que os judeus, eles faziam o trabalho de evangelização com suas crianças? Os judeus, quando eles saíram do Egito e foram para Canaã, eles não tinham ali um sistema educacional formado, né? A educação normalmente era passada de pai para os filhos, toda a parte da educação. E aí o que acontece? A criança nasceu, então de 0, quando a criança nasce, até os 3 anos, quem tomava de conta era a mãe, né? Até essa parte de desmamar, né? Que se desmamava a criança. E daí para frente, a criança era entregue ao pai por duas razões. Para ela ia aprender a lei, né? Ela ia aprender tanto a parte religiosa, que era a lei, quanto também a criança, ela ia aprender também um artifício com o pai, né? Uma profissão com o pai. Então, por isso de o quê? Se o pai de Jesus ele era carpinteiro, Jesus também foi carpinteiro. Então, a criança ela aprendia com o pai dos 3 anos, né, até os 13 anos, ela aprendia a lei e depois, quando ela chegava até os 13 anos, ela já era considerada filho da lei, podendo ser punível agora de acordo com a lei, porque ela já podia responder por si própria diante da lei. Então, veja aí como era que os judeus eles valorizavam as crianças, o quanto os judeus eles valorizavam o ensino, a educação das suas crianças, principalmente a questão da educação religiosa, o quanto eles privavam de ensinar sobre Deus às suas crianças. Aqui em Marcos, uma coisa que nós devemos ver quanto à evangelização de crianças, porque aí você deve estar me questionando aí do outro lado, mas evangelizar criança? Que conversa de evangelizar criança? Deve estar dizendo é uma criança? Mas você vai ver que em Marcos, quando Jesus ele estava dando as últimas orientações, né? Marcos capítulo 16 e versículo 15, ele vai dizer assim: disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quer dizer, Jesus aqui não deixou claro, Jesus não disse assim, ide, prega o evangelho aos adultos, ou ide, prega o evangelho àqueles que têm compreensão, que vão compreender. Não pregue o evangelho para as crianças. Então, o ide de Cristo, no ide de Cristo, as crianças elas também faziam parte desse ide. As crianças estavam incluso no ide do Senhor. Agora, quando nós devemos compreender também, porque há uma falsa compreensão, né? E você vai ver que quando Jesus ele pega a criança, né? E ele vai usar, quando os discípulos estão discutindo, eu vou ler aqui em Lucas capítulo 18, você vai ver que as crianças, que os discípulos eles vão estar discutindo, Lucas capítulo 18, você vai compreender que o que acontece? As crianças, os adultos, né? Você vai ver que eles estavam discutindo.
Mateus, perdão, não é Lucas, é Mateus. Mateus 18. Mateus 18. Você vai ver. Olha o que o texto diz, os discípulos, né? Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus e dizendo: quem é maior no reino dos céus? Então, o que acontece? Os discípulos ali estavam querendo, de certa forma, um engrandecimento pessoal. Estavam querendo ali ver quem era maior, quem era maior do que o outro, aquela coisa toda que nós vemos hoje, né? O pastor tal é melhor do que pastor tal é melhor do que pastor tal, não, eu faço isso, eu sou aquilo, mas tira a compreensão de que nenhum cristão que ele é chamado, o cristão que é chamado para servir. E hoje ninguém quer servir. Ninguém quer servir. Como os dois, se eu não me engano, os dois filhos de Zebedeu, que a mãe deles vai pedir para Jesus para quê? Vai pedir para Jesus para que cada um se sente do lado, quando chegar ao reino de Deus, fiquem lá com um lugar de honra. E Jesus vai dizer que isso não compete a ele, mas compete ao Pai, né? E Jesus até disse: acaso eles vão beber o cálice que eu bebo? Não, nós bebemos. Então, assim, havia essa coisa da grandeza. E Jesus, ele, para ensinar isso aí, para mostrar o quanto as qualidades que uma criança tinha, que serviria de exemplo para nós, ele vai dar o exemplo. O versículo 2 do capítulo 18 diz assim: e Jesus, chamando uma criança, pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes. Então, aquele já estava falando dos adultos, né? Diz: vocês devem se converter, e se vocês não fizerem como uma criança, de modo algum entrarei no reino dos céus. Por que como uma criança? Porque Jesus quis dizer: vocês têm que compreender que as crianças são simples. Elas são simples. Entre as crianças não há falsidade, porque elas são sinceras, elas são francas, elas dizem o que elas pensam. As crianças também, elas têm humildade. Então, olha os exemplos que Jesus estava tirando de uma criança, para que para que os discípulos vissem como é que eles deviam ser, os exemplos que a criança dava, as características da criança que eles deviam seguir. Também a criança, ela tem confiança, a criança, porque a criança diz a verdade, né? A criança diz o que ela pensa. Então, a questão da confiança, ela é despretensiosa, não tem aquela coisa de tomar partidarismo. Não, ela já segue mais uma linha de sinceridade, né? E a outra coisa é que as crianças, elas são receptivas ao evangelho. Então, dessa forma, você tem que ver, nós vemos que Jesus usou as crianças como exemplos, porque, e aí, até o autor da lição, né? Não vos converteis, então dá a entender que as crianças, elas se convertiam também, né? Como os adultos, né? Apesar que aí a questão aí é só a interpretação e exegese do texto, não vou entrar muito nisso aí. O autor entrou, mas eu não quero muito entrar. Então, por que nós devemos evangelizar? Por que a criança deve ser evangelizada? Romanos capítulo 3, e versículo 23, vai dizer assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, se do mesmo jeito, né, que o texto lá de Marcos diz que nós devemos pregar o evangelho a toda criatura, aqui em Romanos vai dizer que o quê? Que todos pecaram e que todos estão destituídos da glória de Deus. Então a criança, ela é pecadora. O que acontece com isso aí? É que a criança, ela é pecadora, e por ser pecadora, ela pode se perder. Ela pode ir para o inferno, a criança. E aí você pode dizer assim: não, que é isso? Eu nunca ouvi isso. Então vamos ler outros textos que vai dizer que todas as pessoas, independente de criança ou adulto, sem exceção, todas são culpadas diante de Deus pelo pecado de Adão. Todos nós somos culpados. O Salmo, vou ler aqui um Salmo para você ver que a criança, ela não tá fora disso aqui. Salmo 14, no capítulo 14 e versículo 3, vai dizer assim: desviaram-se todos, juntamente se fizeram imundos,
não há quem faça o bem, não há um sequer. Então, todos juntamente se fizerem imundos, todos, sem exceção. Romanos, vou ler aqui Romanos, outro texto. Romanos capítulo 5 e versículo 12. Portanto, assim como por um homem só entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, todos, sem exceção, precisam da glória de Deus. Inclusive a criança. A criança ela precisa também saber que Jesus é o caminho. E ela precisa ter esse novo nascimento. E aí, como é que define-se isso na teologia? Se chama-se de pecado herdado. E aí você vai ver que você pode dizer, mas até agora você não citou nenhum texto em que seja claro quanto a criança. Aí nós vamos ler aqui para deixar claro que a criança ela é pecadora. Vamos deixar claro o Salmo 51, né? Um salmo de Davi. Vamos ver como é que Davi pensava sobre a concepção. Salmo 51, versículo 5. Eis que eu nasci em iniquidade e em pecado me concedeu minha mãe. Então, a criança, você vai ver que ela se encontra na mesma situação do adulto. E qual é a situação? Ela foi concebida em pecado e automaticamente ela está condenada. Mas houve um cara que disse que não. Houve um cara que disse não, o ser humano ele não nasce totalmente pecador. Ele tem a concepção de por si só, sem a graça de Deus, ele se voltasse para Deus, e isso, a influência do pecado vai ser quando ele começar a quando a criança começar a crescer e começar a conviver com outros. E aí é que ele vai, no meio que ele vive, ele vai se contaminando, e aí sucessivamente, quando isso acontece, ele vai e começa a se tornar pecadora. Mas mesmo assim ele tem a capacidade de voltar-se para Deus por si só. Pelágio falou isso. E Pelágio foi combatido. Então, o que você deve entender é que o homem, isso se chama a depravação total, o homem está totalmente depravado. O homem está totalmente distante da glória de Deus. É você pegar um pecador, e o que esse pecador vai gerar? Outro pecador. Não tem como um pecador gerar um santo. E aí você pode até não, mas tem mas Jesus foi concebido pelo Espírito Santo de Deus, e não entre dois pecadores. Então, um pecador, ele gera outro pecador, e esse pecador necessita da graça de Deus. Esse pecador necessita nascer de novo, do novo nascimento, para que aí ele tenha um novo nascimento, ele passe novamente a ter comunhão com Deus. Então, a criança, ela é nascida em pecado, e por isso ela também é pecadora. E se ela é pecadora, automaticamente a alma dessa criança, ela está em perigo. E aí você vai ver aqui, o autor ele vai usar, né? Ele vai dizer assim, o Senhor Jesus falou claramente acerca da salvação das crianças. Ele vai usar, eu não concordo muito com o versículo que ele usou, né? Mas vamos trabalhar de acordo com o que ele trabalhou. Assim, o capítulo 18 de Mateus, o versículo 14. Assim também não é vontade do vosso Pai que está nos céus, que um desses pequeninos se perca. Então, esse pequenino trabalharia, eu não fazia a exegese desse pequenininho aqui como criança, mas vou levar do jeito que ele está deixando aqui. Vou partir do princípio anterior que eu falei, que a criança ela é pecadora, e que assim ela necessita da glória de Deus, ela necessita do novo nascimento. Então, a criança ela pode se perder. E assim, se perdendo, se ela não crê em Jesus como Salvador, ela vai para o inferno. E a criança, ela corre vários perigos, né? E aí ele vai dizer aqui que a sua declaração leva-nos a crer que a alma infantil ela está em perigo. Então, a criança está em perigo. E na verdade, meus irmãos, a criança, né? Nós vimos que ela é pecadora, e que se ela não aceitar Jesus, não crê em Cristo como Salvador, ela vai para o inferno. Mas nós precisamos querer uma coisa. Quais são os perigos hoje que as crianças enfrentam?
que vão conduzir a alma dela ao inferno. Quais são esses perigos? A primeira coisa que você vai ver é, como eu falei no princípio, a questão do ensino secular. Você viu, eu fui para uma palestra, para um evento da escola da minha filha, do CEMEI, e lá eles já desvirtuaram o conceito de família. Então, essa questão do secular, o professor muitas vezes, na maioria das vezes, ele vai impor a sua ideologia. Um cristão, por exemplo, quando ele estiver ensinando, se ele tiver oportunidade, ele vai impor o cristianismo para os alunos dele. Da mesma forma, um cara que é ateu vai implantar na cabeça da criança o ateísmo. Então, a alma da criança, ela corre perigo. Ela corre perigo. Você vai ver também, não só isso, mas você vai ver que os desenhos animados hoje são um perigo para a alma das crianças. Porque a maioria dos desenhos, boa parte dos desenhos, ali tem uma mensagem subliminar por trás. Tem uma mensagem subliminar. Algo que se esconde por trás. E Satanás, ele vai usar as estratégias dele. Ele vai camuflar as suas estratégias. E ele camuflando as suas estratégias, ele vai trabalhando aos poucos. E você tem que ver que por que o perigo maior, a princípio, é na vida de uma criança, porque ela está aprendendo. Ela está aprendendo tudo. E quando ela vai aprendendo, para você tirar depois da mente de uma criança, quando ela chega a uma fase mais madura, tudo o que ela aprendeu, que o que ela aprendeu era errado, é bem mais difícil. Por isso que é bem mais. A Bíblia diz assim: ensina o menino no caminho que ele deve andar. Quando ele crescer, ele não vai se desviar. Olha aí. Por quê? Porque ele aprendeu da forma correta. Então, outra coisa também que me preocupa quanto a esse tópico, né, da alma da criança, né, a alma da criança está em perigo, é que eu vejo hoje, eu vou seguir o exemplo daqui da minha casa. Por mais que a gente fiscalize, mas eu vou seguir o exemplo daqui da minha casa. A gente tem um tablet. E aí o que a gente faz com Ilza? Pra Ilza ficar tranquila. Pega o tablet, pá, joga a criança na internet. Ela vai brincar com o tablet, às vezes ela vai brincar de joguinhos muitas vezes violentos, joguinhos que influenciam a criança de uma forma profunda, ou muitas vezes ela vai ver vídeo, como é o caso daqui de casa, ou vai entrando em página. E você sabe hoje, para um adulto, por exemplo, você está aqui, clicando aqui numa página, quando é fé, o que acontece com a página que você está clicando? Entra num site pornô, entra num site que é impróprio para as crianças. Então é preciso ter esse cuidado, porque, por exemplo, quem é que é o protetor das crianças? Quem é que pode proteger, orientar essas crianças? Quem pode orientar essas crianças é os adultos. E quem é os adultos que são principalmente os responsáveis pelas crianças? Os pais. Então nós devemos ter cuidado com isso aí. Então, para você compreender uma recapitulação, cada pessoa, bebê ou adulto, é culpado diante de Deus e necessita da glória de Deus. Necessita se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus. Mas aí diante de crer em Jesus, né? E aí nós vimos que Davi disse que em pecado me concebeu a minha mãe, em iniquidade, em pecado. Então Davi já nasceu já em pecado, como eu falei no início, dos pecadores, a única coisa que gera é mais um pecador. Então aí vem a questão do seguinte: durante o Antigo Testamento havia a concepção do seguinte, né, de que quem era salvo? Quem é que era salvo? As crianças, mesmo morrendo, eram as crianças dos judeus. É tanto que você vai ver que quando Deus manda Saul atacar, né, fazer um ataque, né, e quando também os judeus, os hebreus, eles estavam entrando em Canaã, qual era a regra? O povo que dominasse, eles matavam tudo, mulher, criança, tudo, porque o salário do pecado é a morte. Então era a recompensa deles por viver na impiedade. Era a recompensa. Eles viviam na impiedade e agora estava vendo o juízo de Deus sobre eles. Então havia essa concepção, tanto que é trazido de certa forma para o Novo Testamento, até o versículo que eu vou ler daqui a pouco. Então fica aquela coisa, né? A questão da inocência. O que eu quero falar aqui agora é a questão da inocência, porque é trazida a questão da inocência da seguinte maneira, né? Que a criança, até ela ter consciência do que é certo e do que é errado, ela tá salva.
Seguiu-se algumas linhas. A primeira linha era a questão da aliancista, né? Era que não. O único que morresse salvo, que estava salvo, era o filho do crente. É tanto que você vai ver que por que os católicos eles batizam as crianças e quando morre e diz assim, um católico chega para você e diz assim, você já batizou seu filho? Você vai dizer, não batizei não. Batizou não? Então se ele morrer, ele morre como pagão. Então qual era a questão do paganismo? Pagão era aquele que não era cristão, e se não era cristão ia para o inferno. Até mesmo a concepção aliancista meu que segue, caso não esteja enganado, posso estar enganado, mas no que eu estudei, eu acredito que seja mais ou menos assim. A igreja presbiteriana substitui a circuncisão, que diz que a circuncisão foi substituída pelo batismo. E como quem circuncidava eram os judeus que criam em Deus, o batismo também, um pai, ele pode batizar a sua criança, porque o pai crê em Deus, e aí o filho é santificado pelo pai, mesmo sem crer. É mais ou menos essa linha que segue. Então, na teologia existe alguma linha. Essa é uma que só quem é salvo é os filhos dos crentes. Outros dizem não, a criança ela é salva independente de que os pais sejam crentes ou não, até a idade da consciência, né? No caso, na idade da inocência, ela também é salva. Mas outros seguem mais a linha de que qual seria a idade, né? Qual seria a idade da criança, da inocência da criança para ser culpada diante de Deus? Alguns vão dizer até assim, vão seguir a linha do judaísmo, né? Já que aos 13 anos a criança passava a ser filho da lei, então automaticamente com 13 anos é que a criança já tem a concepção do certo e do errado. Mas nós vemos, por exemplo, criança de 7, de 8, de 6 anos já com a concepção, uma mentalidade bem amadurecida. Não existe uma idade, eu quero crer que não existe uma idade correta para a inocência. Eu quero seguir mais por essa linha, que não existe uma idade da inocência. Agora, por exemplo, nenhum canto você vai ver dizendo que todas as crianças na idade da inocência ela é salvo. O versículo que nós vamos ter é de Mateus, né? Mateus, que é o que eu me apego, sabe? É o que eu me apego, mas no final eu quero falar aqui o que eu penso. Mateus, no capítulo 19, Jesus vai dizer assim, né? Quando os discípulos eles tentam impedir, né? Os discípulos tentam. Eu vou ler o texto do começo. Diz assim: então eles trouxeram algumas crianças para que lhe impusessem as mãos e orassem. Mas os discípulos os repreenderam, né? No caso, não davam valor às crianças. Aí Jesus disse assim: deixai as criancinhas, deixai as crianças e não as impeçais de virem a mim, porque de tais é o reino dos céus. Então, a partir desse versículo, quando veio esse versículo, veio de certa forma, um esclarecimento. Deixarem vir as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Então, deu a entender que a criança, né? E aqui o texto está falando de criança de colo. Você vai ver isso em Marcos, no paralelo dele em Marcos. É que a criança de colo, ela, se morresse, ela estaria salva. Eu quero me apegar a isso. Agora, não existe uma mágica. Não existe uma mágica dizer por que então que essas crianças elas são salvas. Como é que acontece isso? Eu até li no Gruden, ele dá um exemplo disso na questão da regeneração, né? Que, por exemplo, João Batista já foi regenerado desde o ventre da sua mãe. Ali o Espírito Santo já encheu ali João Batista, ele já foi concebido e já foi gerado ali cheio do Espírito Santo. Então já houve uma regeneração em João Batista. Eu quero crer na misericórdia de Deus. Eu quero crer na misericórdia de Deus. Também vai ter a questão da eleição, né? Alguns vão a linha mais reformada, alguns também creem na questão da eleição, que não todas as crianças que vão ser salvas vai ser aquelas que são eleitas. As que são eleitas, elas são salvas, independente de ter nascido ali, porque outros vão usar a questão da presciência. Deus já sabia, ela está salva porque Deus já sabia que lá na frente, quando ela crescesse, ela ia crer em Jesus. Eu quero me apegar à misericórdia de Deus. Eu quero crer
eu quero crer que a criança, baseado nesse versículo, Mateus capítulo 19 e versículo 14, que a criança ela é salva pela misericórdia de Deus. Acontece essa regeneração ainda nessa idade. Também não quero estipular uma idade da inocência, mas eu quero crer que essa criança, que ela morre sem ter a opção de crer, né? Porque a salvação em Jesus é para quem crê. E você só crê quando você tem consciência do que está crendo. Então eu estou querendo levar por esse lado, de que eu acredito que, pela misericórdia de Deus, de que no caso as crianças elas são salvas. E nós vamos ver algumas crianças, algumas crianças que creram desde pequeno e que passaram a seguir uma vida mais religiosa e seguir os preceitos de obedecer a Deus. Nós vamos começar diretamente pelo que Jesus, já em Mateus capítulo 18, né? Mateus capítulo 18 e o versículo 6 vai dizer assim: mas qualquer que escandalize um destes pequeninos que creem em mim, qualquer que Jesus vai dizer no versículo 2, chamando as crianças a pôr no meio deles, e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como uma criança, de modo algum entrareis no reino do céu. Já no versículo 6 ele diz assim: mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos, no caso o versículo aqui está dando a entender que é as crianças, esses pequeninos que creem em mim. Então a criança ela crê em Jesus Cristo. Agora, para isso é preciso que você apresente Jesus Cristo para ela, não da forma que você apresentaria Jesus para um adulto, mas uma criança de 6, de 8 anos, ela já tem, na minha concepção, você já tem uma opção ali de falar de Jesus para ela, mostrar, ensinar sobre a criação, mostrar para ela que se ela morrer sem Jesus Cristo, ela vai para o inferno, explicar o que é o inferno, explicar para ela quem é Jesus, quem é Deus. E aí a criança, o Espírito Santo, e eu creio nisso, ele não é limitado, o Espírito Santo ele não é limitado a mim e a você. O Espírito Santo ele não está limitado a mim e a você para convencer do pecado, da justiça e do juízo a quem ele quiser. O Espírito Santo ele é livre para convencer o homem. Ele é livre para convencer a mulher, ele é livre para convencer a criança do seu pecado. Ele é livre. Agora a fé ela é gerada pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Então a necessidade de que se pregue para a criança o evangelho, porque ela é pecadora, e partindo desse princípio o pecador está condenado diante de Deus ao inferno. Então ele precisa da graça de Deus e da misericórdia de Deus, e isso só vem através de crer em Jesus Cristo. Então nós temos também na Epístola aos Efésios, né, você vai ver que Paulo ele também vai fazer referência a crianças também como fazendo parte do corpo de Cristo, e fazendo parte do corpo de Cristo porque creram. Você vai ver que logo no primeiro capítulo, em Efésios no capítulo 1, você vai ver isso. Você vai ver que a carta, a epístola que Paulo escreve aos Efésios, né? Efésios capítulo 1 e versículo 1, aí você vai ver logo no início da carta, Paulo já vai dizer assim: Paulo, apóstolo de Jesus, de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, ele já diz assim: aos santos que estão em Efésios, fiéis em Cristo Jesus. Então ele chama os destinatários de santo, ele chama de fiéis, e diz que e fiéis em Cristo Jesus. Por quê? Porque creram em Jesus. Só que depois, lá na frente, ele já vai trazer uma orientação. Ele não estipula a idade, né? No capítulo 6, no versículo 1, ele vai dizer assim: vós, filhos, sede obediência a vossos pais no Senhor, porque é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E vós, aí ele vai falar dos pais. Então ele trata aqui as crianças como vós filhos, os filhos, né, dos pais, e aí não há uma estipulação de idade. Eu quero crer que também existia criança aqui, que essas crianças elas deveriam obedecer aos pais,
porque elas obedeciam a Cristo e porque Paulo já no início chama ele de santo e de fiéis. Por que fiéis? Por que santo? Porque foram santificados em Cristo quando passaram a crer em Jesus Cristo. E fiéis porque obedeciam a Cristo como Salvador. Mas aí, além dos pequeninos que creram em Jesus Cristo, né? Nós vamos ter também, você vai ver também que nos outros livros, começando por Timóteo, ele tanto a mãe dele, Eunice, quanto a avó dele, Lloyd, né? Nós sabemos que Timóteo ajudou muito a Paulo. Timóteo foi um dos que Paulo enviou para cuidar de igreja, foi um que Paulo enviou para doutrinar, para conduzir a igreja. Você vai ver que Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 15, versículo 5, você vai ver que a avó de Timóteo e a mãe, o versículo vai dar a entender isso, e ensinaram a ele desde pequenininho, e a resposta vai ser em 2 Timóteo no capítulo 2, versículo 15. Você vai ver que vai dizer assim, 2 Timóteo capítulo 1 e versículo 5, vai dizer assim: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Só que aí ele vai dar a explicação que Timóteo aprendeu isso desde pequenininho, quando ele vai falar no capítulo 3 e o versículo 15, ele vai dizer assim: e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então, desde o início ele já tinha aprendido o evangelho, e quando ele encontrou-se com Paulo em Atos no capítulo 16, versículo do 1 ao 4, ali só fez confirmar o que ele já tinha crido. Então a importância de nós pregarmos para as crianças, a importância de nós ensinarmos, levarmos essas crianças à salvação, levarmos essas crianças a Cristo. Nós vemos também exemplo de crianças que criam em Deus, que tem essa convicção. Você vai ver a irmã de Moisés, Miriam, em Êxodo capítulo 2, né? Que ela cria tanto em Deus ali, sabia que o que Faraó impõe ali para matar todas as crianças, as crianças. E aí, o que Miriam faz? Quando a mãe dela põe o cestozinho na água, ela vai seguindo ali o cesto. E quando a filha do Faraó ali pega o cesto, ela já recomenda que tenha uma ama de leite ali para amamentar aquela criança. E olhe como uma criança, até usada por Deus, como uma criança, além de crer em Deus, ela pode ser usada por Deus. Como a irmã de Moisés foi usada por Deus. E aí nós sabemos que Moisés ele foi o quê? O libertador dos hebreus da escravidão que viviam lá no Egito. Assim também, como nós vamos ter outro exemplo, né? Nós sabemos que Ana, ela vivia pedindo um filho, ela era estéril, e ali até o sacerdote certa vez tem um encontro com ela, e com aquele encontro que tem com ela ali budejando, ele achou que ela estava embriagada, ela disse que não estava embriagada, mas que estava angustiada porque não tinha filho. E aí o sacerdote ali trabalha com ela ali, ela crê, né? Faz todo um trabalho com ela ali, falando sobre Deus ali, e ela crê. E aí o que acontece? Ela nasce o profeta Samuel, como eu falei, provavelmente dos 3 anos aos 4 anos, quando ela desmama, ela leva até ali, e Samuel começa a aprender desde pequenininho a crer em Deus, servindo ali a Eli, que depois ele passa a ser o profeta Samuel, que unge o rei Davi, e que se viu desde o início da sua vida até o final da vida a Deus de uma forma fiel. Veja a importância da criança ser evangelizada desde pequeno, da criança ouvir sobre Deus, da criança ter uma concepção sobre Deus desde pequenininha. Você vai ver também a escrava, né, que foi levada pelos assírios, foi levada pelos assírios em 2 Reis, no capítulo 5, do versículo 2 até o 3. Você vai ver que ela é levada pelos assírios, né? E lá, Naamã, ele concebe a lepra, tá leproso, e aí ela com convicção, ela aprendeu lá, ela creu em Deus lá, e ela vai lá para casa de Naamã como escrava ali. Naamã era um assírio, e aí você vai ver que ela dá testemunho de Deus quando ela indica para Naamã o profeta, que ele vai até lá, e o profeta manda ele se banhar no rio, como nós sabemos, e ele se banha 7 vezes, e quando sai purificado. Então veja a importância, veja a importância de nós
pregarmos o evangelho às crianças desde pequenininho. Veja a importância que essas crianças teve. E aí vem a questão: como evangelizar essas crianças? Como evangelizar? Como é que nós devemos evangelizar? E aí nós vamos ter o exemplo, né, de um cara que fez a diferença na Inglaterra. Um cara que fez a diferença na Inglaterra, que foi o Robert Hykins. Eu imprimi até uma foto dele para mostrar aqui, né? Vou pegar aqui. Aqui ele. O Robert Hykins, né? Em 20 de julho de 1780, né? Na Inglaterra, em Gloucester, na Inglaterra, o que acontecia lá? O Robert Hykins, né, que era jornalista e era anglicano, né, da igreja anglicana, né? O que ele faz? Ele pega, o Robert Hykins, ele pega e ele quer arrumar uma forma de regenerar os presos que estão presos. E aí o que ele faz? Ele procura uma maneira de um trabalho para fazer, para regenerar esses presos, para dar uma vida melhor a esses presos, um sistema carcerário melhor. Só que aí ele chega à concepção do seguinte, que o problema não está nos presos. O problema está exatamente, eles já são adultos e vão dar muito trabalho para essa regeneração. Então o que ele faz? Ele vai começar um trabalho com as crianças. E o que ele faz? Ele descobre, né, que o problema, né, que o problema de tanto preso era a vida que eles levavam desde pequenininho. Então, o que ele viu? Ele viu que as crianças elas ficavam muito soltas. E aí até isso aqui eu peguei, esse foi um dado histórico, né, que as crianças elas trabalhavam em fábrica, né, de segunda a sábado, e ficavam desocupadas, quase abandonadas aos domingos, passando o tempo brincando e brigando e aprendendo toda espécie de vício lá na Inglaterra. Então o que ele faz? Ele pensa, ele diz, espera aí, eu tenho que fazer alguma coisa com essas crianças. E aí ele faz o que? Ele pega e monta uma escola, né, aos domingos. Por que aos domingos? Porque eles trabalhavam de segunda a sábado. Ele monta uma escola e ele começa a fazer um trabalho ali com essas crianças, ensinando. Aí você vai ver que o trabalho que ele fazia ali era um trabalho primeiramente voltado para alfabetizar essas crianças, né? E aí ele funda a escola dominical ao domingo, né? Por causa desse motivo que eu disse. O que ele usa como livro-texto? Olha que homem extraordinário. Ele usa a Bíblia como livro-texto, né? Ele cantava hinos, e depois ele ministrava às crianças. Hoje nós não damos valor, a questão é exatamente essa. Nós não damos valor a ministrar para uma criança, a evangelizar. É tanto quando você está entregando uma literatura no meio da rua e quando você encontra uma criança, o que você faz quando você encontra uma criança? Você diz assim, chama aí seus pais estão aí. Por quê? Porque nós não temos essa compreensão que nós devemos pregar também para aquela criança. Nós temos a concepção, não, temos que pregar para o pai, para a criança não. Então, o Robert Hykins, ele evangelizava essas crianças e também ele, além de ministrar, né, de cantar louvores e de ensinar usar como livro-texto a Bíblia, você vai ver que ele também ensinava boas maneiras, né, porque você via que eles ficavam no meio da rua brincando e brigando e aprendendo toda a milagria e sucessivamente as cadeias eram cheias por causa disso. E ele o que faz? Ele ensina boa maneira, ele ensina moral e ele ensina também o civilismo, né? A questão de ser um cidadão civil, de dar valor àquilo ali. E aí, olha que coisa interessante, de 1780 até 1783 ele funda 7 escolas. E você vai ver que muitas crianças foram transformadas. E o autor aqui da lição ele vai dizer o seguinte: olha que coisa que ele, olha aqui o que ele vai dizer, o autor da lição. A iniciativa de Hykins foi tão bem sucedida que serviu de modelo ao serviço de ensino público do Reino Unido. Serviu de modelo para quê? Para a escola
na Inglaterra. Então, olha só, a minha preocupação a igreja hoje no Brasil, ela é uma igreja rica. Não é à toa que todo dia estão abrindo um templo novo em algum lugar. Se está abrindo templos novos a cada dia é porque a igreja é rica, tem dinheiro. A igreja tem dinheiro. Aqui eu só conheço uma igreja, duas igrejas, aliás. Eu vou aqui perto da minha casa, duas igrejas. A Igreja Batista, que tem um colégiozinho ali na Avenida 16, e conheço também a Igreja Presbiteriana ali das Quintas do Bom Pastor, que do lado tem uma escolazinha. Mas não conheço muitas igrejas que investem nisso. Eu acabei de falar no início da aula do processo de trabalhar a mentalidade da criança, já ensinando de forma distorcida, mostrando para as crianças logo, quebrando logo quando se destrói, qual é o princípio para destruir a sociedade, destruir a família. E você já está vendo que estão tentando tirar a identidade da família. Por que não? Por que não? Eu pergunto, por que não construir escola, meu irmão? Ô meu irmão, por que nós, igreja, você pastor, se algum pastor, se você conhecer algum pastor e quiser compartilhar e marcar para ele ver, para ele ouvir essa pergunta e responder, por que nós, igreja, pastor, não podemos investir na educação, abrir escolas, investir para ensinar as crianças, tanto a parte secular, como fez o Robert, como também ensinar o evangelho a essas crianças? Por que nós não podemos? Por quê? Nós podemos, meu irmão. Agora, infelizmente, eu não vou dizer todos, porque tem uns que querem, mas não conseguem por causa da burocracia que existe na igreja. Mas eu vou dizer a você, sabe por que nós não fazemos isso? Porque mexe com o bolso, meu irmão. Mexe com o bolso. Mexe com o bolso da igreja. E eu não quero me aprofundar nisso aqui para não estar batendo. Mas eu sinto muita tristeza, porque eu sei do potencial que uma igreja tem e nós podemos fazer essa diferença. Vamos, meu irmão, investir na educação, vamos investir em colégio, vamos investir para que essas crianças elas aprendam de uma forma correta e nós possamos mudar a sociedade através dessas crianças. Mas nós também temos outro exemplo, né? Nos Estados Unidos, esse exemplo primeiro foi na Inglaterra, nós temos outro exemplo nos Estados Unidos em 1898 com Eliza Rice, que era batista. Ela era batista. Ela funda o quê? Ela funda a escola bíblica de férias. Por quê? Porque ela percebeu que durante as férias as crianças ficavam muito soltas. No meio da rua. E o que ela percebe com isso? Ela percebe que essas crianças estando soltas, elas eram aliciadas ali. Nós sabemos que nos Estados Unidos tem aquela coisa de gangue. As crianças eram aliciadas e com isso as crianças se perdiam. Tem até um filme, eu acho que é A Cruz e o Punhal, que vai falar mais ou menos sobre isso aí. Então, ela fundou a escola bíblica de férias, né? E trouxe essas crianças que estavam de férias, acontecia durante uma semana. E o que ela faz? A Elisa, ela logo depois também, nos Estados Unidos, funda a escola dominical. Então a importância, meu irmão, a importância de nós ensinarmos a nossas crianças, de nós evangelizarmos essas crianças. E aí vem a questão que também nós não podemos, o evangelismo dessas crianças, ele não pode ser um evangelismo de qualquer forma, tem que ser um evangelismo personalizado. E aí a minha dificuldade hoje é no tradicionalismo das igrejas, não todas, né? As igrejas normalmente batistas, elas são históricas, mas são mais tranquilas, mais abertas à inovação. E eu aqui botei algumas coisas que a gente poderia trabalhar se nós pararmos desse conceitozinho, dessa coisa tão medíocre de que o templo, a igreja, é aquela coisa, a santificação das paredes, de não poder levar algo diferente para trabalhar o evangelismo. Eu vou citar aqui até o exemplo do pastor Celso, né? O que eu vou dizer aqui pode até escandalizar, mas eu acho louvável, muito louvável. O pastor Celso botou na igreja para as mulheres terem aula de dança. E outro exemplo que eu já citei em uma aula passada aqui, que a igreja da Zona Sul lá, o que ela faz? A igreja lá da Zona Sul, Batista, leva travesti, prostituta para dentro da igreja e dá um jantar para essas pessoas, uma forma de quebrar a barreira ali do preconceito religioso e evangelizar elas, tratando de forma igualitária. Então, como é que eu vejo? Eu vejo que as igrejas dificultam muito para isso, porque diviniza muito as paredes.
E aí nós podemos, e tem vários tipos de trabalho que nós podemos fazer com as crianças para ganhar essas crianças para Jesus. Oficinas para as crianças. Oficinas. Ó, quer ver outra coisa? Principalmente aqui onde eu moro, vou dar um exemplo daqui onde eu moro, que é um bairro mais pobre. Como é que nós poderíamos evangelizar as crianças? Dando aula de reforço na igreja para essas crianças. A maioria das crianças vão mal na escola. E aí como é que evangelizaria? Durante o trabalho ali de ensino, antes de começar, leria um texto, expor, passaria o texto ali de uma forma mais para a idade da criança, cantaria um louvor, orava e aí trabalhava a parte, claro, social, que era a aula de reforço. Depois voltava de novo a fazer uma oração, convidava as crianças para a igreja. Vindo a criança, futuramente vinham os pais também. Então é por aí, meu irmão. Agora uma coisa que eu deixei passar aqui sobre a escola dominical. Se você, meu irmão, que é um cristão, se tu não vai para a escola dominical, o teu filho muitas vezes também não vai. Porque ele vai seguir o teu exemplo. Ele vai dizer assim, se meu pai não vai, para que eu vou? Se fosse bom, meu pai tinha ido. Então, meu irmão, chegou a hora de acordar. Vamos acordar. Oficinas, vamos criar oficinas dentro da igreja. Vamos dar aula de teatro. Isso aí chama, é uma coisa que chama. Aula de música, artes plásticas ali para pintar, aquela coisa toda. Um momento à tarde, uma vez, 2 vezes por semana, que você publica na comunidade. Os pais normalmente querem se ver livre dos filhos. Manda para lá. Nós vamos ensinar as crianças ali artes plásticas, mas também vamos pregar o evangelho. Esportes, meu irmão, esportes. Por que não fazer um projeto de esporte para as crianças? Por que não fazer um projeto para trabalhar? Normalmente tem igreja que tem um espaço maior. Fazer um campeonato de ping-pong, por exemplo. Fazer um campeonato de vôlei, alguma coisa assim. Para trazer essas crianças para dentro da igreja e começar a trabalhar ali com essas crianças uma parte evangelística. Aula de música também, eu acho uma coisa esplendorosa. Formar ali, todo mundo tem curiosidade de aprender, formar aulas de música para dar aula. Então eu acho que nós sabemos que a criança ela nasce pecadora como os adultos e que ela corre o risco de ir para o inferno, assim como o adulto, a criança também, ela pode ir para o inferno. Ela pode ir para o inferno porque não creu em Jesus Cristo. E nós temos o poder assim, o poder parcial de levar essas crianças até Cristo, e o Espírito Santo tem o poder efetivo de convencer essas crianças do pecado, da justiça e do juízo. E através de propriamente dessas crianças, a maioria dos missionários, alguns missionários começaram a trabalhar um trabalho social com as crianças e depois para alcançar os pais. A própria Kellen Gaspar, no livro dela, ela começou trabalhando com os índiozinhos, para depois começou cuidando dos índios, tirando o piolho da cabeça dos índios. Todo um trabalho com os índios, disse no livro dela, ela fala isso aí, no livro dela, e depois o que ela fala? Depois o que ela conseguiu? Alcançar os índios. Então, meu irmão, isso não é normativo. Eu citei alguns exemplos aqui, não é normativo. Vai variar de realidade de igreja para realidade de igreja, mas você precisa orar a Deus, você precisa buscar uma comunhão com Deus, e a partir disso, você que trabalha com criança, pedir a Deus discernimento e projetos para alcançar essas crianças. Nós devemos evangelizar as crianças por todos os motivos que eu dei aqui. E vamos pregar o exemplo do Robert, ou então o exemplo da Elisa, meus irmãos. Exemplos maravilhosos e que fez a diferença. E hoje nós temos a escola dominical do desenvolvimento desse trabalho. Um trabalho que é maravilhoso, a escola dominical, por causa de um homem. Então, você, meu irmão, que é na sua igreja muitas vezes desprezado, você que muitas vezes tem desejo e você diz eu sou só um, veja o exemplo do Robert, veja o exemplo da Elisa, que você como um deles, veja o exemplo da mãe da mãe e da avó do Timóteo, que ensinaram para ele as escrituras. Você pode fazer a diferença. Faça a diferença onde você estiver. Leve o evangelho de Jesus Cristo e vamos também trazer as criancinhas para o reino de Deus, em nome de Jesus.